Olá, meus queridos. Como prometido, então, eu vou apresentar as principais funções de matemática que caem nas principais bancas de concurso público do país, ok? Então, aqui é um assunto que vale para a Fundatec, vale para a Sesgran-Rio, vale para a FGV, para a Sebrasp, para a FCC. Lembra, aqui é um conteúdo que é sempre legal a gente saber. Função de primeiro grau é uma parte da matemática que é contemplada lá na álgebra. Então, mistura número com letra. E aí, quando bota a letra, às vezes a galera me fala, né? Professor, com um número, às vezes eu já fico meio perdido, né? Agora, botou letra, aí sim, aí é confusão danada. O objetivo dessa minha aula aqui, pessoal, tá? É ser curta, ser dinâmica, ok? E ser a mais clara possível. Eu acredito que no final da nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo aqui, vocês vão sair sabendo melhor função de primeiro grau. Vamos ao primeiro lembrar que é prático utilizar x e y no trato com funções, ok? Então a gente sempre usa x e y porque é mais prático. A gente sabe que função é uma máquina que gera um valor de y quando é colocado algum x dentro dela. Então, olha só esse esqueminha aqui. Então, nós temos uma máquina que a gente chama de função f, tá? Eu vou colocar um valor de x, vai acontecer alguma coisa com ele aqui, ele vai sofrer algumas operações matemáticas e vai sair um valor y, ok? Que a gente chama de f de x. Não te esquece da postagem lá no Instagram. Bom, no caso da função de primeiro grau, o valor de y ele será obtido a partir da regra que a gente também chama de lei. Y igual a x mais b. Professor, como assim ax mais b? É a vezes x mais b. Aí nós temos algumas condições para o a e para o b. O valor de b ele pode ser qualquer um. Só que o valor de a ele não pode ser zero. Ou seja, ele pode ser qualquer um, só não pode ser zero. Tá? Então, alguns exemplos de leis de funções de primeiro grau. Então, aqui, letra A. Y igual a f de x, que é igual a menos 3x mais 4. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, e vou escrever quem seria o A e o B de cada uma das funções. O A é o cara que está sempre do lado do X, tá? Na multiplicação, sempre multiplicando o X, tá? E o B é o cara sozinho. Então, aqui nós temos que o A é igual a menos 3 e que o B é igual a 4. No segundo exemplo, y igual a g de x igual a 5x menos 2 terços. Então, o A é igual a 5 e o B é igual a menos 2 terços. Letra C aqui, né? Y igual a h de x igual a 3x sobre 7 mais 9,3. Então, o A vai ser igual a 3 sétimos e o B vai ser igual a 9,3. E no exemplo D, y igual a ix, i de x, né? Igual a x raiz de 3. Nós vamos ter que o A é igual a raiz de 3. Professor, mas não tem B. O B é igual a zero. Essa primeira parte de identificar o A e o B na função de primeiro grau é super importante, porque a partir desses valores a gente vai conseguir construir algumas coisas um pouquinho mais além do básico da função de primeiro grau. Professor, mas não deveria ser tudo f aqui no lugar? É que f é o que a gente chama de nome da função. Então, essa função da letra A é a função f, na letra B é a função g, na letra C é a função h, na letra D é a função i. Mas todas elas vão ser função de primeiro grau, ok? Uma outra ideia também que vocês podem ter em relação ao que é uma função de primeiro grau, pega o maior expoente do x lá na lei, lá na regra. O maior expoente aqui é 1. Então, por isso que é uma função de primeiro grau. Se o maior expoente fosse 2, seria a função de segundo grau. Assunto esse que a gente vai ver na próxima aula. Bom, seguindo o baile aqui, galerinha. Na função de primeiro grau, a máquina sempre vai gerar um y quando colocarmos um x nela. Daí teremos um par ordenado xy que pertence à função. É importante frisar esse nomezinho aqui, par ordenado, ou seja, existe uma ordem, primeiro x, depois o y. Professor, posso trocar eles de lugar? Se tu trocar eles de lugar, a gente vai ter um par diferente, ok? Porque já que tem ordem, a ordem importa. Todos os valores de x que são jogados na função pertencem a um conjunto chamado domínio da função. E todos os valores de y que são gerados por esses valores de x pertencem a um conjunto chamado imagem da função. Aqui, pessoal, eu vou escrever a notação para domínio e a notação para imagem.
Então, vou escrever assim, ó, notação. Quando eu falo em notação, pessoal, eu me refiro a qual é o símbolo, né? Qual é a abreviatura, digamos assim. Então, domínio de uma função. Eu vou botar assim, ó, por exemplo, né? Domínio de f, da função f, tá? Eu vou escrever o D maiúsculo e entre parênteses o nome da função. Se fosse o domínio da função G, seria D maiúsculo e o G entre parênteses. Domínio da função H, D maiúsculo e o H entre parênteses. Professor, como é que eu escrevo agora a imagem de F? Eu vou escrever um I maiúsculo e o F dentro do parênteses, ok? Alguns autores usam, no lugar do somente o I, usam IM, né? Imagem. Até vou fazer aqui, ó, a outra possibilidade. Ó, alguns autores usam im de F, né? Imagem de F. Então vamos só reforçar. Domínio são todos os valores de x que a gente joga na máquina. Imagem são todos os valores de y que essa máquina gera. Ok? Bom, e aí quando tu junta cada x com o seu y, a gente tem um par ordenado, certo? Em que o primeiro é o x e o segundo é o y. Buenas. Olha só, galerinha. Considere a função f tal que f de x igual a menos 3x mais 4. Quando queremos saber o valor de y, quando x é igual a 2, por exemplo, a gente escreve f de 2. Ou seja, é o valor da função y quando substituímos o x da lei por 2. Então vejam que eu troquei o x por 2. Então eu vou substituir o x por 2 na lei da função. Ó, então f de 2 é igual a menos 3 vezes 2. Então vejam que no lugar do x eu botei o 2 mais 4. Aí aqui, pessoal, é matemática básica. Não se esqueçam que primeiro a gente faz potência, raiz quadrada, raiz cúbica, depois multiplicação, divisão, depois soma, subtração. Então aqui primeiro eu fiz a multiplicação. Menos 3 vezes 2, menos 6 mais 4, menos 2. E aí a gente tem o par, 2 menos 2. O 2 vermelhinho ali é o x, e o menos 2 é o y. Bom, eu aproveitei aqui esse espaço para a gente pegar mais outros exemplos. Por exemplo, eu quero calcular f de menos 1. O que eu vou fazer? Menos 3 vezes esse menos 1 mais 4. Eu só substituí no lugar do x. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 e 3 mais 4 dá 7. Então, quando x é menos 1, o y é 7. E eu tenho o par menos 1, 7. Eu também poderia calcular f de zero. Ou seja, qual é o valor de y quando x é zero? Então, vai ficar menos 3 vezes 0 mais 4. Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 4, 4. Ou seja, eu tenho o par 0, 4. Ok? Bem acessível, né? Bem tranquilo. A ideia é que realmente seja bem tranquilo. Claro que existe um valor especial de x, tá? É chamado de raiz da função. Para encontrar esse valor, substituímos o valor do y por zero. Isso vai gerar uma equação, que vai ser uma equação de primeiro grau, e a solução dessa equação será a raiz da função. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o valor, eu quero saber qual é o valor da raiz de f de x igual a, vamos manter o menos 3x mais 4. Eu quero saber o valor da raiz de menos 3x mais 4. Não esquece que esse cara aqui, ele é o y. Então, eu vou substituir y por zero, vai ficar assim, ó, zero igual a menos 3x mais 4. Ou seja, gerou uma equação de primeiro grau. Lembra que na equação de primeiro grau é x para um lado, número para o outro, né? Popularmente usando a técnica mais conhecida. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse mais 4 e jogar para cá, vai ficar menos 4. Vou multiplicar tudo por menos 1. E agora o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Show! Esse valor aqui, o 4 terços, é a raiz da função. É quando é o valor de x quando tu substitui o y por zero. Então, a raiz da f de x é igual a 4 terços. Pessoal, essa definição ela vai continuar para qualquer outra função. Sempre que se falar em a raiz de função, tu vai substituir o y por zero. Não interessa se for uma função quadrática, se for uma função trigonométrica, se forçar a barra por uma função exponencial, se forçar a barra por uma função logarítmica, sempre vai substituir o y por zero e descobrir os valores ou o valor de x, certo?
Bem simples. Bom, agora, imagine que a gente vai jogar vários valores de x nessa função. A gente vai jogar vários valores de x nessa máquina, tá? E, consequentemente, vão ser gerados respectivos valores de y, tá? Beleza. E é óbvio que também vão ser originados vários pares ordenados. Se para cada x vai ter um y, eu vou ter um par. Então, se eu jogar 15 valores de x, vão gerar 15 valores de y e vão ser 15 pares ordenados. Bom, se a gente pegar e arrumar esses pares ordenados no sistema cartesiano, você sabe qual figura vai se formar? A galera já está olhando ali. Vai se formar uma reta. E essa reta ela poderá ter dois comportamentos, dependentes do sinal do valor do A. Ou seja, o comportamento da reta vai depender do sinal do A. Professor, quem é esse A? É esse cara aqui, ó. Volta lá no material. É esse cara aqui, ó, que está do lado do X, ó. Então, não é nem o valor do A, mas é o sinal, se vai ser positivo ou negativo, tá? E aí, olha que bacana. Se o A for positivo, eu vou ter esse comportamento de reta aqui. A reta é esse tracinho vermelho, tá, pessoal? Que continua, ela é infinita, mas como é um desenho aqui, a gente faz um pedacinho dela. Aqui, pessoal, a gente diz que a reta é crescente. Quando o A for negativo, ó, ela vai ter esse comportamento, ela vai descer. Então, ela vai ser decrescente, certo? Bom, então, numa função de primeiro grau, a gente já sabe o comportamento da função dependente do A. Então, o A vai dizer para nós se a função é crescente ou decrescente, tá? Aí eu escrevo ali também, o valor de B é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, já pode completar no material aí, depois que tu imprimir, que esse pontinho aqui, ó, é o valor de B. Pessoal, é claro que aqui eu peguei um exemplo aleatório, certo? Mas o B ele pode ser aqui na parte de baixo, o B pode ser aqui no zero, o valor de B vai ser onde tiver marcado, ok? No corte do eixo Y, tá? Por exemplo, a gente já pegou a função f de x igual a menos 3x mais 4. A gente sabe que a raiz dessa função é igual a 4 terços. Sabemos que a raiz é 4 terços. O valor de A é menos 3. Então, essa função f aqui, ela é decrescente. Porque o valor do A é negativo. Ok? E a gente sabe que no gráfico, ela vai passar no y igual a 4. Ah, professor, legal. Tá, mas olha só, professor, e o valor de x? Como é que eu sei qual vai ser o valor de x que essa função vai cortar? Porque vai ter um valor aqui também. Vou trocar a cor da caneta aqui para vermelhinho, não, para pretinho aqui. Ó, esse valor aqui, ó, onde corta o eixo x. Quem é esse valor? Aí tu pode colocar aí que esse valor é a raiz da função. Então, olha como é super acessível função de primeiro grau. Com a lei da função do primeiro grau, tu já consegue identificar como é que vai ser o comportamento do gráfico. O A vai dizer se ela é crescente ou decrescente, o B vai dizer onde corta no eixo Y e a raiz vai dizer onde corta no eixo X. Bem simples, pessoal. Agora, para a gente encerrar aqui esse nosso material super aproveitante aqui, como vamos dizer assim, vamos fazer dois exercícios, duas questões aqui. Eu escolhi a banca Fundatec, é uma das bancas que mais cobra a função de primeiro grau e segundo grau. Depois vem a FCC, a Sesgan-Rio também gosta de trabalhar com função de segundo grau bastante também. E aí a gente tem aqui uma gama de bancas que a gente tem que se ligar e também identificar como trabalhar com as questões de funções. Então, olha só o que diz essa questão aqui. Sendo as funções f de x igual a 3x menos 5 e g de x igual a 2x menos 5, o valor de f de menos 1 mais g de 4 é igual a... Bom, então o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pegar aqui a canetinha azul, que é a canetinha tradicional de resolução, e vou primeiro calcular o f de menos 1. Lembra o que é calcular f de menos 1? É substituir o menos 1 no lugar do x na função f. Então, a função f é 3x menos 5. Eu vou fazer 3 vezes menos 1, menos 5. E vou fazer a continha. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, menos 5, menos 8. Então, o valor de y, quando x é menos 1 na f, é menos 8. Vou calcular agora a g de 4. Então, função g de 4. Eu vou substituir o 4 na função g no lugar do x. Então, 2 vezes 4, menos 5. 2 vezes 4, 8. 8 menos 5, 3. E agora vou fazer a conta.
f de menos 1 mais g de 4 é igual a menos 8 mais 3. E menos 8 mais 3 é igual a menos 5, como indica ali a nossa alternativa D. Ok? Bem tranquilo, passo a passo, para que vocês entendam. E para fechar aqui, pessoal, uma questão sobre análise do gráfico. Também uma questão da banca Fundatec. Te liga, né? Fundatec vai aparecer para fazer provas aí em 2024. Tá? Já está bem previsto. Sendo a função f de x igual a 2x menos 4, é correto afirmar que... Então, tem várias informações aqui que podem ser referentes à função f de x ou não. Então, letra A. Seu gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima, com raízes iguais a 2 e 4. Pessoal, quando falar em parábola, tá? Não é função de primeiro grau. Aí, tu quiser, pode anotar aí. É uma função de segundo grau. Quando a gente entrar em função de segundo grau, eu falo um pouquinho mais sobre parábola. Letra B. Então, a letra A está fora. Letra B. O gráfico da função é uma reta que intercepta o eixo y no ponto 2, 0. Tá, vamos lá. É uma reta. É uma reta. Agora, a gente tem que ver se intercepta o eixo y no ponto 2, 0. Lembra que, para interceptar no eixo y, a gente pega o valor de b. Qual é o valor de b? Menos 4. Ok? E todo ponto que está no eixo y, ele tem essa característica. 0 para x e o valor de y. Então, a letra B também está fora. Letra C. A função é uma função crescente, com raiz igual a 2. Bom, é uma função crescente? Vamos dar uma olhadinha. O a é igual a 2, então o a é positivo. Ok. Raiz é igual a 2? Bom, para a gente descobrir a raiz, a gente tem que igualar o y em zero. Então, vai ficar 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4. Passo 2 dividindo, 4 dividido por 2, x igual a 2. Perfeito, achamos a alternativa C, que é a resposta da questão. A função é uma função crescente, seu coeficiente angular é menos 4. Quando fala em coeficiente angular, pessoal, é o valor do A, ok? Falou em coeficiente angular, é o valor do A, tá? O valor do A é 2, então não é a alternativa D, como a gente já encontrou. O gráfico da função é uma reta decrescente, não é decrescente, é uma reta crescente, certo? Bom, galerinha, função de primeiro grau é isso aí. Não esquece de seguir, compartilhar e que a gente vai estar sempre juntos na busca aí, pessoal, do objetivo maior, que é a aprovação, e vou mais longe ainda, pessoal, é o objetivo maior na nomeação do concurso público. Certo, queridos? Daqui a pouco tem mais material, aí sim vou entrar em outras funções que mais caem nas principais bancas de concurso público. Certo, meus queridos? Bons estudos e vamos juntos!